Jesus marcou você. O que marca a sua vida? É Jesus ou são suas amarguras? É Jesus ou são os seus ídolos do coração? O que marca você? Quem você tem seguido? E eu espero que no findar dessa série, deste último estudo, que não tenha sido em vão um autoexame seu de que, de fato, você é ou não um seguidor de Jesus. Jesus, irmãos, ele não suaviza a sua mensagem. Jesus, ele não facilita para os seus discípulos. Os discípulos têm que sair da multidão. Eles têm que assumir compromissos vitais, caros com Jesus. E nós vimos alguns deles, as exigências do discipulado de Cristo. Nós vimos o inconformismo, a necessidade da maturidade, e nós iremos ver hoje, irmãos, o fator mais difícil do discipulado, que é a nossa semelhança com Jesus. Você pode até tomar a cruz, você pode até amar a Cristo sobre todas as coisas, ser inconformado com este século, com este mundo, ter certo grau de maturidade, mas você se parece com Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso é semelhança com Ele. E nós vamos tratar disso hoje, falar um pouco desse preço do discipulado. E eu quero começar com algumas pessoas, pelo menos duas, que são forâneas à igreja, forâneas até ao cristianismo. Esse professor hindu, lá na Índia, identificando um aluno que era cristão, ele disse o seguinte: se vocês, cristãos, vivessem como Jesus, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Um professor hindu falando para o seu aluno cristão: se vocês se parecessem com Jesus, a Índia seria cristã. Esse ex-muçulmano árabe chamado Iskandar Jahed, ele hoje é um pastor, se eu não me engano, presbiteriano. E olha o que ele diz: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. Islamismo. Meus irmãos, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Isso é a semelhança com Jesus. Aqueles que Jesus marcou são semelhantes a Ele. E nós vamos aprender como. E como é uma doutrina muito importante, ela não está baseada num só texto da Escritura. Um texto só seria difícil para transmitir o que é a semelhança com Cristo. É algo muito substancial que nós precisamos resumir em alguns textos da Escritura. E eu escolhi 3 que acredito são basilares para nós aprendermos sobre a semelhança com Cristo. A base bíblica para isso nós encontramos pelo menos em 3 versículos. O primeiro, Romanos 8, 29, e se Jesus fosse marcar você, ele marcaria com esse texto de Romanos 8, 29, para que você aprendesse isso, a necessidade de ser semelhante a ele. Veja que interessante: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Preste atenção, você e eu fomos predestinados para nos parecermos com Jesus. Predestinados à semelhança de Jesus. É algo que aconteceu na eternidade. É algo seríssimo. Antes que você existisse, Deus planejou isso. Fazê-lo com a forma, conforme é com a forma de Cristo. É por isso que você é chamado de cristão. Um Cristo pequeno. Que tem a imagem de Jesus, a semelhança. Mas olha a profundidade do segundo texto. Eu falei para vocês. É difícil resumir, é muito substancial a semelhança com Cristo em um texto só. Precisamos analisar de maneira mais detenida em alguns textos da Escritura.
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo, agora na história, no dia a dia, primeiro nós falamos da eternidade, agora estamos falando da história. No dia a dia, no seu cotidiano, o Senhor, Espírito Santo, faz o quê? Transforma você na imagem e semelhança de Cristo. Deus quer que o seu povo se pareça com Jesus. Agora vamos ao terceiro texto, que é uma carta de João, a primeira epístola, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você ainda não é o que pode ser em Cristo, você ainda será. Então, veja as pessoas não o que elas são agora, mas o que elas serão em Jesus. Sabemos que quando Ele se manifestar a Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 3 textos fascinantes, irmãos. O primeiro fala da eternidade. Adão, quando pecou, ele perdeu, não tudo, mas ele perdeu algo da imagem de Deus que havia nele e que foi restaurado agora em Cristo. Essa imagem que o nosso pai Adão perdeu. E na eternidade, Deus então nos escolhe para nós sermos como seu filho, predestinados. O segundo texto de Coríntios, de Paulo, ele diz que agora, na história, o Espírito Santo está trabalhando em nós para sermos parecidos com Jesus. E aqui em João está dizendo que ainda não sabemos com detalhes o que seremos em Cristo. Mas uma coisa nós já sabemos, que nós seremos como Ele. Isso nós sabemos. Seremos semelhantes a Ele quando Ele vier. Então, olha só, o resumo desses 3 versículos, o que eles nos mostram? 3 perspectivas, passado, presente e futuro. E todos apontando para quê? Para a mesma direção. O eterno propósito de Deus, nós fomos predestinados, isso aconteceu na eternidade. A história também é mudada, porque há um propósito histórico de Deus nos transformar no seu Filho, e o propósito escatológico. Nós seremos como Jesus. Há um interesse de Deus em sermos como Jesus. Agora, por que parecer com Jesus? Porque toda essa veemência, toda essa eloquência bíblica para sermos semelhantes ao seu Filho. Como que eu e você podemos ser semelhantes a Jesus? Como nós podemos andar nos passos de Jesus e imitá-lo? Então eu queria que você extraísse hoje 5 lições de como você pode ser semelhante a Jesus. Como que Jesus se constitui nosso exemplo? Em primeiro lugar, irmãos, devemos ser como Cristo em sua encarnação. Em sua encarnação. Calma que você vai entender. Olha só o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós devemos imitá-lo. Como? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido como figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aqui, parece algo estranho eu dizer que nós devemos ser semelhantes a Jesus em sua encarnação. Porque a encarnação de Cristo foi um evento único, sine qua non, singular. Não se pode repetir, é impossível ser imitado. Sim e não. De fato, é impossível ser imitado. O que Jesus fez, a sua encarnação. O Deus, irmãos, não entra na nossa concepção. Isso que o Evangelho nos mostra. O Deus grandioso, todo-poderoso, se fazer homem finito, frágil, pequeno,
para morrer na cruz, o próprio Deus que exige um sacrifício perfeito para o pecado, o homem não podendo dar esse sacrifício, esta oferta, ele mesmo se constitui naquele que exige a oferta, como também na própria oferta. Só Deus poderia fazer isso. Só um homem poderia fazer isso. Então, se tornou o Deus homem, o Deus encarnado. Isso é impossível de ser imitado. De fato, não há como se repetir esse evento que é singular. Mas há uma maneira que nós devemos imitar Cristo na sua encarnação. E a maneira é a humildade. É isso que o texto está dizendo. Ele não se inflou. Você anda inflado, cheio de si. Sabe por que a maioria das pessoas são problemáticas? Porque elas mimam a si mesmas. E quem mima a si mesmo é cheio de si próprio. Não pode falar nada. Já viu essa geração de hoje? Irmãos, quem nasceu eu estava fazendo um cálculo, quem nasceu em 1900, quando tinha 14 anos, passou pela Primeira Guerra Mundial. Quando tinha 18, passou pelo surto de uma praga, a gripe espanhola. Depois, quando tinha 40 e poucos, passou pela Segunda Guerra Mundial, passou pelo nazismo. Aí vem você, no telinha, o pastor gritou comigo. Tomar banho na soda, rapaz. Para ver se desencarde. O cara passa por tanta coisa, a geração de hoje não aguenta nada. Por quê? Inflada. Uma geração cheia de si. Devemos imitar a Cristo no seu exemplo de humildade. Ele que tinha o direito de ser altivo, não foi. Se esvaziou e tornou-se humilde. O caminho de seguir a Cristo é o caminho da humildade. Segundo, devemos ser como Cristo em seu serviço. Olha o que diz João. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, ele poderia mandar, exigir, decretar, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Imitar a Cristo no seu serviço. Agora, saímos da encarnação, estamos no serviço. Jesus aqui, irmãos, ele está no cenáculo, reunido com seus discípulos, tal como nós a última vez. Reunido com seus discípulos. Ele tira a sua vestimenta de cima e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Alguns cristãos, ao redor do mundo, eles imitam a Cristo literalmente. Há igrejas que lavam os pés uns dos outros, literalmente. Não acredito que seja isso que Jesus está dizendo. Mas há um princípio aqui muito importante. Culturalmente, lavar os pés de alguém era o trabalho do escravo. Ele tinha que lavar os pés do seu senhor. Não sei se vocês já viram, nas igrejas antigas, principalmente católicas, tem um ferro cravado no chão, num concreto, na porta de entrada do templo. E eu sempre quis saber por que aquelas igrejas católicas antigas, medievais, sempre tinham aquele ferro. Aí, conversando com um padre, eu sou amigo de padres, alguém disse que é uma amizade promíscua. Como é que pode, né? Alguém achar um negócio desse? Padre é gente boa. E aí, eu perguntei para um padre, ele falou, rapaz, isso aqui é o seguinte, as pessoas ricas de antigamente, elas vinham para a igreja de charrete, e os escravos iam empurrando ou os cavalos. Então, quando chegava na igreja, o rico descia da charrete e não tinha lama nos pés. O escravo tinha que tirar a lama no ferro. Daí vem o dizer pé rapado. Já viu um indivíduo que fala assim, pé rapado? É daí, desse ferro que tinha. Então, o texto está dizendo isso, que nós devemos
limpar os pés uns do outro, como escravos, como servos uns do outro. Jesus, irmãos, precisa ser imitado no serviço. Você faz o que na igreja? Você faz o que pelo reino de Deus? O que? Tem gente, irmãos, que não trabalha, e quem não trabalha, dá trabalho. Tem gente que não faz nada na igreja e atrapalha quem está fazendo. E atrapalha. E isso é muito triste. Isso não é ser discípulo. E tem gente que está fazendo, mas se acha tanto estrela que também atrapalha. Eu visitei um campo domingo passado, uma congregação nossa, num lugar muito simples, no interior. E é tão bom, irmãos, ver famílias. Eu vi a família de um presbítero toda envolvida. Chegaram cedo, arrumaram as coisas para a criança, ele dirigindo a escola dominical, os filhos ajudando, os netos ajudando a avó a cuidar das crianças. Aí ele termina, pastor, vou ali comprar um lanche para as crianças. Foi lá, comprou o lanche. Servo, serviço, imitar a Jesus no serviço. É tão bom ver pessoas assim na igreja, que fazem a troco de nada, fazem porque amam a Jesus. Nós devemos ser como Jesus em sua encarnação, em seu serviço, em terceiro lugar, em seu amor. Efésios capítulo 5, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor é uma ordem de que o nosso comportamento seja todo caracterizado pelo amor. Agora, entregar-se é mais difícil. Você ser generoso, dar as coisas, é meio caminho. Agora, entregar-se a si mesmo é o mais difícil. E é isso que o texto está falando. O que é amor? É só amar? Não, é entregar. Porque veja que Paulo, quando fala do comportamento, ele fala do amor, um comportamento caracterizado pelo amor. Mas quando ele fala do entregar-se, é uma referência peremptória à cruz. A oferta que Cristo fez no Calvário. Cristo nos amou e o seu amor foi a ponto de morrer e sofrer no Calvário. Veja, você percebe o que está acontecendo até agora, que nós temos falado, nesses poucos minutos? Que nós devemos imitar o Cristo encarnado, devemos imitar o Cristo do lava-pés e o Cristo da cruz. Que Cristo você está seguindo, meu irmão? O Jesus lá de Hollywood, cabelos loiros, olhos azuis, todo bonitão? Jesus não tinha cabelo loiro, ele era semita. Jesus era morenão. Você acha que naquele solzão lá, ele era loiro? Por favor, era um negão. Ele não tinha aquele cabelo assim. Ele era um judeu, narizão. Não era essa coisa perfilada, esse Cristo genérico. Nós devemos imitar a Cristo no amor. Mas há uma quarta lição. Devemos ser como Cristo em sua longanimidade. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, esse texto ele encerra um ensino muito importante. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo sofreu. Para quê? Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora nós estamos considerando o ensino de Pedro e não de Paulo a respeito da imitação de Cristo. Todos os capítulos da carta de Pedro, 1 Pedro, falam do sofrimento por Cristo, de nós sofrermos por Cristo, porque o contexto era perseguição. Ele fala do fogo da perseguição, das tribulações, de nós sofrermos por amor a Cristo. E veja, irmãos, que o contexto aqui do versículo 21 começa lá no versículo 18, quando Pedro fala sobre os escravos cristãos
que eram punidos injustamente pelos seus senhores, pelo fato de serem cristãos, e que eles deveriam suportar esse sofrimento sem pagar o mal com o mal. Veja bem, aí Pedro diz, por quê? Porque Cristo também sofreu no vosso lugar para vocês seguirem o exemplo dele. Pedro está dizendo aos escravos cristãos sofrendo na chibata dos seus senhores, por serem cristãos, que eles não deveriam pagar o mal com o mal. Porque foi o que Jesus fez. Jesus também, irmãos, sofreu injustamente. E nós devemos imitar Cristo no sofrimento. Se você está sofrendo injustamente, sendo perseguido injustamente, alegre-se, porque você está se tornando semelhante a Jesus. Mas há uma quinta lição, irmãos, além da encarnação, do serviço, do amor e da longanimidade, a quinta lição é que devemos ser como Cristo em sua missão. Missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Essa é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. E ele nos diz que não somente fomos comissionados por ele, mas que nós devemos fazer a missão semelhante a ele, assim como. Então, é uma missão semelhante à de Cristo. E a palavra-chave aqui é enviei ao mundo. Cristo teve que entrar no nosso mundo. E se vamos fazer uma missão semelhante à de Cristo, nós também temos que entrar no mundo de outras pessoas. É isso que o texto está dizendo. Ser semelhante a Jesus na missão é entrar no mundo de outras pessoas. Nós devemos declarar nossa fé e entrarmos no mundo dos duvidosos. Nós precisamos entrar nas perguntas dos questionadores. Nós precisamos entrar no mundo da solidão dos solitários. Nós precisamos entrar na doença dos doentes. Nós precisamos entrar na prisão dos presidiários. Nós precisamos entrar no mundo da riqueza dos ricos. Os ricos não podem ficar de fora da evangelização. O evangelho não é só para pobre. Nós precisamos entrar no mundo das pessoas. E essa entrada no mundo é a missão. Você evangeliza quem? Hoje, quem você está evangelizando? Quem você está discipulando? No mundo de quem você está entrando? Para abençoar, né? Não entra para atrapalhar, não. Devemos imitar Jesus na sua missão. E só faz sentido ser cristão se você for um missionário. Entrar no mundo. Eu os enviei ao mundo para evangelizar. Isso é muito importante. Eu recebi uma mensagem essa semana de alguém falando, pastor, não sei se você lembra de mim, mas eu me converti numa pregação sua. Eu não lembro mesmo quem era. Mas Deus, por sua graça, me fez entrar naquele mundo de um desesperado. E ele conhecia Cristo. Você está entrando no mundo de quem? Ou você está construindo o seu mundinho? Bom, irmãos, eu quero terminar eu quero indicar esse livro para vocês, A Imitação de Cristo, do Thomas A. Kempis. É um livro sobre espiritualidade cristã. Olha o que ele diz. Ele tem frases, é um livro que dá para você ler numa sentada, ele tem insights interessantes sobre espiritualidade. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio. E tu procuras só descanso e gozo?
Que cristianismo favelado é o seu? Que cristianismo frágil. Foi cruz e martírio. E tu procura só descanso e gozo, prosperidade, beleza, saúde. Leiam esse livro, A Imitação de Cristo. 2 conselhos pastorais que eu quero dar para você, para nós terminarmos essa série. Jesus marcou você e você se tornou um discípulo, um seguidor de Cristo. Quero te dar 2 conselhos. Entender que você deve imitar Jesus te leva a 2 consequências práticas. Primeiro, vai te ajudar a entender o sofrimento. Imitar Jesus vai te ajudar a entender o sofrimento. Por quê, irmãos? O sofrimento é parte do processo pedagógico de Deus de nos fazer parecidos a Jesus. Cada frustração, cada humilhação, cada perda, tudo o que acontece na nossa vida, nós precisamos ver à luz de Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29. Todo mundo conhece o versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo conhece. O capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Todas as coisas boas, as coisas ruins, Deus faz com que elas promovam o nosso bem. Mas o verso 29 diz assim: porque Deus predestinou vocês para serem conforme a imagem do seu Filho. Tudo acontece para o nosso bem mesmo. Para quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Então, você se parecer com Jesus te faz entender melhor o sofrimento. Aí você não vai ficar bicudo porque está sofrendo. Você não vai virar as costas para Jesus porque você está sofrendo. Você não vai fechar. Você não vai. Você não vai abandonar a igreja porque você está sofrendo. Pandemia nenhuma vai te tirar dos trilhos que chega até Cristo. Porque você entende que tudo isso é para você se tornar semelhante a Ele. Segundo, entender que você tem que parecer com Jesus vai te desafiar ao evangelismo. Por que os nossos esforços evangelísticos frequentemente são desastrosos? Por que vocês não evangelizam? Sabe por quê, irmãos? Que nós não somos aferrados ao evangelismo, constantes no evangelismo? Porque não parecemos com Cristo que proclamamos. Por isso. Fica difícil evangelizar por isso. Sheldon escreveu um livro, que eu também indico, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Ele conta a história de que um homem bate na casa de um pastor. Ele queria comida, queria ajuda. A secretária do pastor atende. E ele diz: eu quero falar com o reverendo. Ela foi lá no escritório: reverendo, tem um homem querendo falar com o senhor. Quem é ele, minha filha? Ela disse: eu não sei, mas ele se parece com Jesus. Que Deus te faça semelhante ao seu filho. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Oremos e recebamos a bênção. Deus, que sejamos parecidos com Cristo que proclamamos. Este é o teu propósito eterno. Nos predestinou para isso. É o teu propósito histórico. Porque por meio do teu Espírito nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem de Cristo. E é o teu propósito escatológico, porque ainda que não saibamos como seremos, já sabemos que nós seremos como Cristo. Queremos viver, ó Deus, esses propósitos do Senhor. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor predestinou para nós. E é sermos parecidos com teu Filho.
Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque nós muitas vezes parecemos com Adão, lá no Éden. Parecemos muitas vezes, ó Deus, com os nossos pais que de maneira vergonhosa, fragorosa, caíram em desobediência. E como é difícil parecer com Jesus, como é difícil perdoar, como é difícil caminhar a segunda milha, como é difícil ser injustiçado e não pagar o mal com o mal. Ajuda-nos nisso, nós te pedimos. E eu quero orar pela Pips, ó Deus, para que o Senhor abençoe todos os seus membros, que seja 2021 um ano de colheitas, um ano abençoado para esta igreja, e também que o Senhor nos conduza em triunfo para onde formos e estivermos. Assim te pedimos, que sejamos todos semelhantes a teu Filho. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo Jesus, a paz, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo e o desejo de imitar Jesus repousem em ti hoje e sempre. Amém e amém.